Fala galera, aqui é Viver de Dividendos e nós vamos falar hoje sobre Brexit. É a votação lá da saída da Inglaterra da zona do euro. Para quem caiu aí de paraquedas no planeta Terra, não está sabendo o que está acontecendo, é o seguinte, a Inglaterra está tendo, houve um referendo. Deixa eu só dar uma diminuída aqui no volume, galera. Senão a gente não consegue raciocinar nas duas coisas ao mesmo tempo. Mas a Inglaterra, para quem caiu aí de paraquedas aí no planeta Terra, a Inglaterra está fazendo uma votação, fez uma votação ontem, né, para a saída da zona do euro, né? A Inglaterra que participa ali da zona do euro e fez essa votação. O referendo terminou hoje, sexta-feira de madrugada, né, aqui no Brasil. O resultado parcial lá, já com quase todas as urnas apuradas, foi 16 milhões de pessoas votaram pela saída e 15 milhões votaram pela permanência da Inglaterra na zona do euro. Então, oficialmente, por 52% dos votos, a Inglaterra não faz mais parte da zona do euro. Beleza? Então, o que a gente tem para adicionar aí diante dessa situação? Mas, o que isso tem a ver comigo? Eu só estou aqui no Brasil e tal. Isso não vai ter influência nenhuma. Tem influência sim. O mundo hoje é muito globalizado, qualquer coisa que você mexe numa economia acaba afetando tudo. Principalmente aqui a galera do blog que acompanha o blog aí sabe que eu invisto lá nos Estados Unidos, muitos leitores também já estão investindo nos Estados Unidos. É importante a gente, como investidor de modo geral, esses números aqui, galera, que eu fui dando, estão subindo, já foi para 17 milhões o número de saída. Acho que eles estão terminando de apurar as urnas lá ainda, não terminou ainda não. Mas o resultado já tá praticamente definido. 52 a 48. Mas muitos ali investem nos Estados Unidos e tal, então é muito importante a gente, porque as empresas americanas, diferente das brasileiras, são globais, elas atuam em todos os lugares do mundo e, algum problema que você encontra ali na zona do euro vai afetar de forma bem preocupante as empresas americanas, porque elas são globais. Então isso afeta, sim, aqueles que têm carteira nos Estados Unidos, até mesmo aqui no Brasil, porque, como eu disse, é uma coisa ligada na outra. Mas só para vocês entenderem, não é a primeira vez que a Inglaterra tenta votar essa retirada da zona do euro, né? Quando ela entrou logo no comecinho, acho que já tem uns 43 anos que ela participa da zona do euro, mas quando ela entrou logo no começo, 2 anos depois, eles pediram um referendo também. E naquela época, a população optou por ficar. E agora, 43 anos depois, o movimento foi crescendo, 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 e finalmente eles conseguiram voz para poder retirar a Inglaterra da zona do euro. A Inglaterra não é o único país ali com expressão econômica que não faz parte da zona do euro. A gente tem aí também a Suíça. Para quem conhece o mapa ali, a Suíça fica bem no meio ali da União Europeia. E ela não participa da zona. Tanto é que ela usa até uma moeda própria. A própria Inglaterra, ela entrou meio que não querendo entrar. Tanto é que ela não fez parte de todo o pacto econômico. Ela não participa da compactação lá das moedas. Né? Todo mundo lá usa o euro e a Inglaterra ainda está na libra. Então ela teve algumas exceções. Como ela era uma pessoa de peso, ela conseguiu barganhar algumas coisas dentro do bloco. E agora, finalmente, eles fizeram a votação e a Inglaterra saiu. Mas qual o impacto que tem isso para a gente? E o que vai acontecer daqui para frente? Primeiro a gente precisa entender o que vai acontecer a nível europeu, principalmente a nível inglês. Vamos dar uma olhada em alguns números para a gente esclarecer melhor algumas ideias. Beleza? Vou pegar aqui, vou abrir uma abinha aqui. Bom, primeiro a gente precisa de só fazer umas pontuações aqui. Esse referendo ele não foi apoiado pelos governantes. Assim, boa parte dos governantes não. É uma minoria muito pequena que queria a saída da Inglaterra da zona do euro. Esse foi um referendo levantado pela própria população. Você consegue uma determinada quantidade de assinatura e você bota aquilo em votação lá no país. Para vocês terem uma ideia, a Inglaterra hoje ela tem 73 cadeiras no Parlamento Europeu. Ela está atrás apenas da Alemanha, que tem 96, e da França, que tem uma cadeirinha a mais que ela. Então, ela é ali um dos 3 pilares ali do grupo. Ela, junto com a Itália, tem 73 cadeiras. Então, ela é um país que tem nome. Ela tem uma voz ali dentro do bloco. Então, ela não é uma Grécia que tem uma minoria ridícula de cadeira e tem que se submeter ao que o bloco fala. Ela consegue, teoricamente, teria que conseguir articular ali dentro do bloco. De acordo com os ingleses que votaram, que pediram referendo, são 2 motivos principais.
Primeiro, a permanência no bloco acaba dificultando a questão produtividade deles e a questão econômica deles. A gente vai dar uma olhada nisso para ver como que vai ficar essa situação econômica deles. E depois, o segundo ponto é a questão das políticas do bloco, principalmente em questões imigratórias. De acordo com eles, o bloco tem algumas medidas que não vai muito de encontro com o anseio da população. Vamos dar uma olhada também para ver o que vai acontecer com o mercado de trabalho inglês, certo? Então a gente tem esses dois pontos aí. Primeiro, para começo de conversa, o PIB da Inglaterra é de 3 trilhões de dólares. Isso equivale a 15% de toda a riqueza produzida ali no bloco da União Europeia. Então a gente já sabe que ela só está atrás da Alemanha. A Alemanha tem um PIB um pouco maior do que o dela. Então, assim, ela embaixo da Alemanha é o grande player ali da região. Quando você entra no bloco, você passa a ter que pagar, vamos dizer assim, uma taxa ali, um fundo, né? Paga um fundo e depois aquele fundo ali é dividido ali entre os países de acordo com as necessidades. Tem umas políticas ali, tal, econômica para cada país e social, e eles dividem aquilo. Esse era um dos principais motivos que forçou a Inglaterra a sair. Eles argumentam que estão pagando mais do que recebendo em benefício. Os ingleses pagaram em 2014 12 bilhões de dólares para o fundo da União Europeia. E eles receberam em benefícios apenas 61% desses 12 bilhões que eles pagaram. Ou seja, deram 12 bilhões, 61% voltou em benefício social para o país, de forma direta. Foi dinheiro que foi reinvestido lá para eles. E ela nem foi aí o maior, ela nem foi aí o maior contribuinte do bloco. Vamos colocar aí, o maior contribuinte foi a Alemanha, depois a França e depois a Itália, ok? Sendo que ela tinha a mesma quantidade de cadeiras que a Itália, né? Teoricamente ela teria que contribuir mais. Mas enfim, depois dessa informação a gente tem aqui 708 bilhões é o tamanho do investimento dos países estrangeiros na Inglaterra. Então vamos fazer uma conta assim bem chula para você entender. Ela bota 12 milhões no fundo e recebe 708 bilhões de investimento por ano de outros países. Esse investimento vamos dizer, eu tenho uma fábrica aqui na Alemanha, quero abrir um escritório lá em Londres. Eu vou lá, é um investimento que eu estou fazendo no país, entendeu? Então, aqueles 12 bilhões, eles estão olhando só assim de forma imediata. Botei 12 e voltou só 60%. Mas ele não vê aquele monte de investimento que eles recebem ali por trás por conta deles estarem dentro do bloco. Eles não estão olhando isso. E isso vai fazer falta lá no futuro. A Inglaterra, saindo do bloco, foi extremamente prejudicial para ela em todos os sentidos. Seja econômico, seja na questão do trabalho, que eu vou mostrar para vocês. E vamos dizer até diplomaticamente. Depois eu comento sobre isso. Mas vamos lá. Tem um outro ponto que eles colocam que é 45% de toda a exportação britânica é feita para dentro da União Europeia. E eles importam 53% dos produtos da União do Bloco. De acordo com eles, não, a gente só vende 45% para você, mas está comprando 53%. Ok, mas a Inglaterra não é um país que tem autossuficiência em todos os campos, vamos dizer assim, principalmente de matérias-primas, né? Comida, minerais, etc e tal. Então, naturalmente, ela vai ter uma balança que importe mais, né? Mas de acordo com eles, assim, boa parte que o bloco, quando você entra dentro do bloco, você acaba tendo que participar de algumas regras lá e o bloco é muito protecionista. Ele vai sempre jogar a favor daqueles países que estão dentro do bloco. Então, para você às vezes importar de outro país de fora, acaba ficando mais caro. Então, às vezes ela acaba pagando mais caro por alguns produtos. Às vezes ela quer ter uma negociação, sei lá, compra a ave do Brasil que sai mais barato, mas ela não consegue comprar porque na hora de importar fica mais caro. Aí tem que comprar de um outro país lá de dentro do bloco. Esse aí é jogada, é trâmite, todo bloco faz esse tipo de coisa. Mas de acordo com eles, esse aí era um ponto negativo. Então a gente já vê aí que a nível de balança assim, comercial, vamos dizer, a Inglaterra ela vai ter uma série de dificuldades aí, porque um país que coloca ali 12 bilhões e recebe 708 bilhões de investimento,
ela vai deixar de receber esses investimentos do exterior. E isso vai complicar um pouco a situação dela. E essas exportações que eles estão colocando ali, 45%, essas exportações vão cair e muito. Porque, como eu disse, o bloco ele é protecionista. No momento que ela sair fora, aqueles 45% ela não vai conseguir exportar mais aquilo. Então, quer dizer, e o rumo dela vai aumentar cada vez mais, porque ela vai ter que continuar importando. Dependente se for da União Europeia, ou se for da China, ou se for dos Estados Unidos, não importa. Ela vai ter que continuar importando. E ela não vai conseguir vender na mesma quantidade. Porque você acha que a Inglaterra vai conseguir competir no mercado internacional com um país igual, por exemplo, como a China, que consegue exportar matéria-prima de trabalho escravo? Não vai conseguir, entendeu? Então, assim, matéria-prima não, né? Consegue exportar lá produtos manufaturados de trabalho escravo. Então, não vai conseguir. Então, assim, ou eles fazem uma revolta total ali na Inglaterra, que é a coisa que eles não querem. Eles não querem isso. A população que votou pela saída, eles querem a garantia dos empregos deles lá. Eles não querem, tipo, não, vamos reduzir o nosso salário, vamos demitir quem tiver que demitir, vamos reduzir, aumentar nossa carga horária de trabalho. Não, eles não querem isso. Eles querem continuar na mesma mordomia que tem, só que eu quero que tire fora esses imigrantes aqui, vamos dizer entre aspas, entendeu? Isso é um outro ponto que a gente vai tratar, mas vamos dizer mais ou menos isso. Então, a menos que eles façam uma mudança completa para tornar eles mais competitivos, a nível de poder competir com China, com os Estados Unidos, que tem um mercado de trabalho totalmente, entre aspas, desregulado, né? Se você colocar ali no mercado inglês, para você demitir um funcionário é mega difícil. Você vai nos Estados Unidos, você demite o cara de um dia para o outro. Isso tudo conta a favor na economia. Então, ou eles fazem essas mudanças em seguidas, ou eles vão entrar num buraco sem fim, porque vai ser pior do que eles já estão. Eles vão descer ladeira abaixo. Realmente vai ficar bem complicado. Tanto é que as ações de empresas inglesas estão derretendo. A HSBC caindo 12%. Se não me engano, tem um outro banco lá caindo 11%. As empresas inglesas estão despencando. Mas isso aí já era esperado. Depois a gente comenta isso no negócio do euforia do mercado. Mas vamos voltar aqui para vocês entenderem qual é o panorama que vai acontecer, que vai ter depois. Então, esse aí já é o primeiro ponto que a gente já tem que levantar aqui. Ou eles mudam a estrutura política deles, fazem reformas políticas, principalmente trabalhistas, principalmente na parte da seguridade social, e tornar as empresas mais competitivas e mais produtivas, ou eles vão por água abaixo. Eles estão enfrentando basicamente um cenário igual ao Brasil. Precisa de fazer medidas, reformas políticas e trabalhistas urgentes, porque senão a coisa vai degringolar. Então isso aí vai definir se eles vão ter sucesso ou não na saída da União Europeia. Eu acredito que eles não vão conseguir fazer essas políticas. Conhecendo o povo inglês como é, duvido. Bom, vamos olhar agora os números dos postos de trabalho. Esse foi o segundo ponto que eles levantaram lá para a saída da zona. De acordo com eles, tem muitos imigrantes lá na Inglaterra e isso está complicando a vida do cidadão inglês que quer arrumar trabalho, que quer ter uma boa produtividade, etc. e tal. Bom, vamos olhar então. A gente tem aí 3,5 milhões de vagas de trabalho no Reino Unido que dependem das exportações para a União Europeia. Então você pega 3,5 milhões de empregos que são gerados porque ela faz parte do bloco. No momento que você sai do bloco, esses 3,5 milhões de empregos gerados lá deixam de existir. Então a gente já tem um déficit aí de emprego de 3,5 milhões, ok? Ponto. Guarda isso na cabeça. Segundo dado que a gente tem é que 3 milhões é o número de cidadãos europeus que vivem em solo britânico. Então vamos dizer, o polonês lá, ou o português, eu tenho conhecidos em Portugal, lá em Portugal o menino cresce e tal, faz faculdade, aí é meio difícil de arrumar emprego ali, porque Portugal não tem grandes empresas aí de nome mundial. Então ele acaba fazendo o quê? Vai para Londres, aí vive lá na Inglaterra. Os poloneses também fazem a mesma coisa. O paquistanês que vai ao rodo para lá. Então assim, é muito comum isso lá. E o número total dessas pessoas que vivem lá, estou falando aqui, número de imigrantes legais. Imigrantes ilegais, aí a União Europeia não apoia ninguém, ele quer que vaza fora. Aí já é problema do país de tirar o imigrante legal. Mas, de acordo com eles, a reclamação é dos imigrantes legais mesmo, esses 3 milhões. Eles não querem esses 3 milhões lá trabalhando.
Mas eles não viram que 3,5 milhões dos empregos que ele tem são gerados por causa das exportações que eles fazem para o bloco. Então vamos dizer, o bloco praticamente autossustenta os empregos das pessoas que migraram para lá. Ok? Então a gente tem aí esses 3 milhões de imigrantes lá dentro. Então, quando você sair do bloco e tirar esses 3 milhões de imigrantes, consequentemente, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar aqueles cidadãos ingleses que estão lá fora, trabalhando em empresas alemãs, trabalhando em empresas francesas, e trazê-los para dentro da Inglaterra. Então, você tem aí uma entrada de nativos do Reino Unido que residem em outras nações da União Europeia, são 1,3 milhões. Então vamos somar todos esses balaios do gato. Então a gente tem 3,5 milhões de saída de postos de trabalho, porque acabou as exportações, entre aspas, né? Diminuiu as exportações. A gente tem uma saída de 3 milhões de imigrantes, então tem um déficit ali de faltando 500 mil postos de trabalho que vão estar faltando. E aí você tem 1,3 milhões de ingleses entrando no mercado de trabalho, porque eles vão ter que sair dos outros países e voltar para a Inglaterra. Então você tem 1 milhão e 800 mil postos de trabalho em déficit ali. Porque você tem os 500 mil que saíram e mais 1,3, então dá 1,8. 1,8 milhões de postos de trabalho faltando trabalho lá, né, em déficit. Então, assim, a questão trabalhista vai ser muito pior do que eles estão hoje. A saída do bloco vai prejudicar eles muito. E como eu falei com vocês, na situação que está o mundo hoje, se eles não fizerem uma reforma trabalhista lá, a coisa vai piorar. Então, quer dizer, eles vão ter que demitir mais gente, o desemprego vai aumentar cada vez mais. Enfim, a coisa na Inglaterra realmente eu acho que vai ficar meio complicada para eles. Vamos olhar agora, mas outro ponto antes da gente passar para o lado europeu. Esse vídeo vai ficar longo. Eu já tentei falar, vou fazer em 5 minutos. Não vai dar, é um assunto muito extenso. Quem quiser vê aí os, sei lá, 40 minutos que deve dar de vídeo. Quem não quiser ver, não vê e fica sem saber então. Mas tem muita coisa legal pra gente falar daqui pra frente. Mas vamos lá. Tem um. Como é que eu vou dizer? Cientista político americano que eu gosto muito de acompanhar ele. O cara é genial, sensacional. Ele coloca assim uma perspectiva dos conflitos mundiais, dos problemas econômicos ali, históricos, de uma forma assim que você fala, cara, como que eu nunca pensei nisso? O cara é fora de série. Eu vou ver se eu acho o paperzinho dele falando sobre a Grã-Bretanha aí na saída. Eu não consegui achar, mas eu vou introduzindo aqui para vocês o que ele falou mais ou menos. De acordo com ele, o maior problema na Inglaterra não é as políticas da União Europeia, mas sim a falência da estratégia diplomática dos ingleses. De acordo com ele, os ingleses tiveram um histórico assim de excelentes diplomatas. A gente vê aí os Churchill, a Margaret, enfim, são pessoas assim de renome que conseguiam fazer acontecer ali a favor da Inglaterra e a favor do Ocidente. E hoje, atualmente, não tem esses políticos aí. Não, tá uma carência de político. É igual o Bolsonaro fala. Gente, eu não sou... vocês sabem que eu sou fã do Bolsonaro aqui no blog, eu sempre falo dele. Mas igual o Bolsonaro fala, eu não sou um ótimo político. Os outros é que são muito ruins, entendeu? A situação no mundo tá exatamente essa. Os políticos que estão hoje no mundo governando, de modo geral, são muito ruins mesmo. Então, de acordo com esse Walter, o americano, ele coloca que o problema da Inglaterra não é a política lá feita em Bruxelas, lá que é a sede da União Europeia, mas sim esse fracasso nessa estratégia diplomática. E aí ele faz a pergunta. Aqui, eu achei o paperzinho dele aqui, ó. A campanha de... Vou tentar traduzir mais ou menos para vocês. A campanha a campanha que está pedindo para sair da União Europeia deveria considerar uma coisa. Se a diplomacia britânica não tem sido capaz de obter um negócio bom o suficiente operando dentro da União Europeia, por que
deveria alguém achar que se ele sair, vão conseguir fazer melhor do que quando estava lá dentro. É impressionante o raciocínio do cara. O problema que eles estão falando das imigrações não é o bloco que está colocando, é a diplomacia, é a articulação. E quando ele fala diplomacia, eu traduzi diplomacia, mas acho que melhor seria a articulação política da Inglaterra é que está uma verdadeira bosta, vamos dizer assim, desculpa a palavra aqui, mas a articulação política da Inglaterra é uma merda. É como se fosse a articulação política da Dilma. E eles querem culpar como o bloco é o culpado disso. É igual lá, a Dilma, não, o culpado do impeachment é o Cunha, e não a articulação política da Dilma que conseguiu fazer, arruinar ali com ela no Congresso e acabou que ela sofreu impeachment. Então, assim, não é culpa do bloco, culpa é da articulação política, o que leva a crer que eles vão conseguir fazer melhor fora da União Europeia do que dentro. Se dentro eles já não estavam conseguindo fazer as coisas acontecerem, imagine fora, gente. Então, assim, é um ponto assim. Geralmente você não ouve as pessoas falarem nesse eu gostei muito desse ponto que o Walter levantou. Foi fantástico essa visão dele aí. E, como um bom americano, né? Ele fala algumas outras coisas aqui também interessantes. Deixa eu ver se eu acho aqui nesse paper. Aqui. Além disso, preocupamos-nos se o Reino Unido deixar a União Europeia, a Escócia pode deixar o Reino Unido e a OTAN. Porque a saída da Inglaterra do bloco, a Irlanda do Norte já falou que vai fazer um referendo para pular fora do Reino Unido e se anexar à Irlanda, para voltar para a União Europeia. A Escócia também já tinha feito um referendo, a Escócia votou em massa para a permanência da Inglaterra na União Europeia. E ela teve um referendo agora de separação da Inglaterra, no qual ela votou que preferiria ficar. Mas pode ser que agora, esse referendo sendo feito agora, mude completamente. E os americanos eles estão com medo disso. Por quê? Por que os americanos queriam? Você pode ver que o Obama foi lá fazer propaganda. Ah, a Inglaterra continua, que não sei o quê. Porque é a presença americana dentro do bloco europeu. É a melhor presença americana dentro do bloco europeu é a Inglaterra. Com a Inglaterra fora, os Estados Unidos perderiam importantes instalações, o que ele fala, os Estados Unidos perderiam importantes instalações submarinas e acesso a rotas marítimas estratégicas. Então, assim, continua embaixo ainda falando, a Grã-Bretanha menor é mais provável cortar o orçamento de defesa do que aumentá-lo. Ou seja, vai diminuir os gastos militares. E um dos mais importantes aliados da América, de repente, seria menor, mais pobres e diplomaticamente isoladas. Isso daí, para dentro do bloco, seria ruim, porque além de diminuir a influência americana lá dentro, iria aumentar a influência russa. Vocês já viram que no papo de dividendo dessa semana agora e da semana passada, eu comentei lá que a Rússia, a Alemanha já começou a fazer aproximações com a Rússia, que eles estão querendo trazer a Rússia para dentro do grupo, não no mesmos moldes que está a Inglaterra. Vai ser um pacto econômico. Como eu disse, o bloco está passando por uns momentos. O bloco como um todo está passando por dificuldade, né? Não é só a Inglaterra, não. O bloco está achando dificuldade em crescer. E eles precisam de expandir a área do bloco. Então eles estão tentando pegar esses países aí do leste europeu e da Rússia para poder ali expandir a atuação do bloco. Então ali o acordo com a Rússia seria um acordo assim mais econômico do que negócio de os russos vão poder entrar e sair aqui livremente. Nada desse tipo, entendeu? Continua eles lá e nós aqui. Mas teria sim umas vantagens econômicas muito grandes para dentro do bloco. Mais um ponto que fica muito ruim para a Inglaterra, porque ela vai ficar fora desse acordo com os russos, né? E assim, acaba estendendo um tapete vermelho ali para os russos, coisa que não é muito agradável ali para os americanos, né? Mas deixando de lado um pouco essa visão aí, um pouco americanizada ali da situação, de curto prazo. De curto prazo, a gente não vai ver nada de alarmante. Por quê? Não quer dizer porque os mercados, se vocês forem ver aí o mercado vai despencar. Hoje
vai estar extremamente volátil. Eu já estava acompanhando aí mais ou menos, as bolsas estão despencando na Ásia e tudo e tal. E a curto prazo vai ser doideira. Mas assim, curtíssimo prazo vai ser doideira. Mas a curto prazo eu acho que não vai ter nenhum impacto ainda. Eu acredito aí que de repente por ano que vem começa a vir algumas coisas aí desses impactos que eu estava falando, principalmente na economia inglesa. No bloco, o que acontece com o bloco? A saída da Inglaterra do bloco abre esse rombo aí de 12 bilhões no cofre do bloco. Ou a Alemanha banca esse dinheiro, coisa que ela não vai conseguir bancar sozinha, eu acredito que ela não vai ter cacife para isso. A economia alemã já não sei que está indo muito bem ultimamente e tal, mas eu acho que ela não tem banca para bancar essa saída da Inglaterra. Ou ela vai ter que fazer mudanças drásticas ali dentro do bloco. Quem deve sofrer bastante com isso? Grécia, países menores que dependem muito dessa ajuda do bloco, devem sofrer bastante com isso. Então a gente pode ver mais volatilidade aí para frente, a nível de mercado. Mas a nível do bloco, eu acho que eles vão ter que fazer uma reestruturação. E assim, eu queria que a Inglaterra continuasse. Para mim meu desejo era que ela continuasse, que o bloco se fortalecesse e tal. Mas às vezes é melhor a gente ver lá fora que pelo menos acaba essa celeuma aí. Como eu falei, já não era a primeira vez que eles estavam votando. E fica aquele lero-lero, entendeu? E pelo menos já decide. Já também, quem não tá sabendo aí, já vou dar notícia já. Acho que eu não cheguei a comentar. Os políticos na Holanda também estão querendo pedir uma votação de referendo. Então, assim, aqueles países que estavam assim meio em cima do muro vão acabar pulando fora. E aí o bloco vai ter que dar uma reestruturada, rever os seus conceitos. Isso é bom. Eu acho que vai trazer um crescimento para todos. A Inglaterra, igual muitos estão falando, a Inglaterra vai ficar isolada, que não sei o quê. Eu acho que a Inglaterra não vai ficar isolada. Eu acho que a Inglaterra vai fazer igual a Suíça. A Inglaterra tem um poder econômico muito grande para ser ignorado ali dentro do bloco. O bloco vai acabar fechando algumas parcerias com os ingleses, igual tem com os suíços. A Suíça tem um monte de parceria ali, econômica e tal, de livre comércio, de mercadoria, mas não tem aquele espaço Schengen que chama, né, que você entra e sai livremente de outros países sem passaporte. Não tem nada disso. Então, provavelmente a Inglaterra deve entrar em alguma parceria desse tipo num futuro aqui mais para frente. E porque, como eu disse, eles são muito grandes para serem simplesmente isolados ali, não vai rolar. Isso aí não vai rolar. Um bloco inteiro, acho que não conseguiria fazer isso. Mas, de modo geral, o que a gente pode ter aí? A curto prazo, curtíssimo prazo, vamos dar uma olhada aqui. Você pode estar pensando assim, vou fazer o que então, ver dividendos? Vou vender tudo que eu tenho aqui e comprar amanhã aí ações aí e tal. Eu falei assim, não, galera, não faça nada desse tipo, não faça essas doideiras. Você pode fazer igual eu fiz. O que eu fiz? Eu já tinha um dinheirinho lá que eu ia aportar esse mês, eu dei uma segurada. Falei assim, vou dar uma seguradinha aqui que eu já sabia que ia ter o referendo. Vou dar uma seguradinha. Se a Inglaterra ganhar, beleza, se a Inglaterra permanecer, vida que segue, a bolsa ia subir e tal. E eu não ia aportar ali, deixava para aportar o mês que vem. Se a Inglaterra sair, eu sabia que ia despencar. Ia cair lá 10, 8%, 5%. Sei lá, talvez nos Estados Unidos caia menos, né? Mas as bolsas ali asiáticas estão despencando. Se a Inglaterra saísse, eu tava com a ideia de pegar o aportezinho ali que eu guardei e fazer um aporte. Mas a chegar ao ponto de vender ação para aportar ali, para pegar movimento de mercado, não faça isso nunca, em hipótese alguma. Eu canso de falar aqui no blog sobre a questão de você ser um investidor de tempo de mercado e não de timing de mercado. Esquece negócio de alta e baixa, volatilidade, esquece isso. Só se você tiver dinheiro sobrando ali no seu bolso, você vai aportar e você entra nesses momentos. Mas não venda ação, não vende renda fixa para poder colocar nas ações, porque vai despencar e você acha que vai subir lá para frente. Não faça nada dessas doideiras, porque no final das contas, isso aí para o investidor só faz o cara perder dinheiro. Porque o cara vende, aí o cara tem que pagar capital, ganho de capital, aí o cara perde. É meio complicado. Eu vou fazer um artigo. Já tem um monte de artigos sobre isso no blog, mas eu vou fazer mais um aí pra frente. Tava até começando a escrever ele aqui, mas acabou que eu não consegui terminar por causa desse negócio da notícia aí que tava pra sair. Mas para vocês entenderem aí o panorama geral, eu acho que deu pra gente dar uma pincelada aí em tudo que rolou aí, os principais pontos aí econômicos, positivos e negativos, principalmente a questão lá
dos problemas diplomáticos que vão aumentar, das articulações políticas inglesas lá que não estão muito bem das pernas e devem piorar. E bom, é isso aí, espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o assunto. Tentei pegar uma abordagem um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver aí nessas notícias aí, né? E se der, a gente fala mais um pouco aí do Brexit aí, com certeza devemos falar aí nesse papo de dividendo desse final de semana agora. Então, galera, é isso aí, já estamos de madrugada aqui já, acompanhando aí, fiquei de plantão vendo as notícias. Aí, tá até rolando aqui, ó. Vou aumentar o volume aqui. You make an elegant description about the problems that are there, but a chapa tá quente lá. You just missed a trick here, which was that. Mas eu tô acompanhando aí, vamos ver o que vai rolar aí. Vou ter que acordar cedo que eu quero ver algumas coisinhas no mercado americano lá ainda. Valeu, pessoal, até a próxima.